eu tenho essa informação de que ele ameaçou os grandes bancos, que não deram guarida para ele. Eu relatei aqui, citei no programa, um dia que o Banco Central teve reunião com todos os caras, e o Alexandre ameaçou. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Vocês imaginariam que nós chegaríamos ao dia em que Eliane Cantanhede escreveria algo como Alexandre não é Xandão? Não é mais Xandão? Ou a entrada de Moraes na cena do crime? Tá no texto dela. Talvez nada mais seja mais simbólico do que isso. Eliane Cantanhede passou por todos os veículos de imprensa. É uma das jornalistas mais lixo que a gente tem no Brasil. Ela foi uma das mais vorazes defensoras do Alexandre como o salvador da democracia. Ela faz essa ressalva aqui. E agora está fazendo esse tipo de comentário do tipo, jogando ele embaixo do ônibus. Isso mostra duas coisas, né? A situação do Alexandre e também a situação da imprensa, né? Afinal, a jornalista desse nível, que fala tudo isso, não tem um exame de consciência a respeito de todas as cagadas que ela falou para defender o Alexandre, um bandidinho. E o que diz essa jornalista bosta? Ou o Alexandre vai pelo caminho do dinheiro e admite que gastou tudo isso em viagem de jatinho, ou então assume proximidade dele com o Vorcaro. Nos dois ele se ferra. Ele ficou em uma situação de merda, é o que tá dizendo ele em Cantanhede, convenhamos. Eu acho que ele não tem constrangimento no negócio do dinheiro não, cara. Porque embora o salário dele não dê para pagar nenhuma viagem desses jatinhos, o patrimônio da família dele vai muito bem. Afinal, com as novas revelações da imprensa, conseguiram contabilizar que o Alexandre virou ministro em 2017 e desde então o patrimônio dele aumentou 267%. Quando o Temer indicou o Alexandre ao STF, ele e a Viviane tinham 12 propriedades estimadas em 8,6 milhões. Hoje esse número é de 23 milhões de reais. Isso é só no nome deles. Eu repito, fora o que está na holding fajuta, o Instituto Fajuto, que é a holding patrimonial do Alexandre, que é o Instituto Lex. E tudo comprado, filhão, em cash, à vista. Os caras simplesmente triplicaram o patrimônio deles na física nos últimos 5 anos. 23 milhões de reais em imóvel. Pô, mas são também o Ronaldinho dos negócios, hein? Os Neymares dos negócios também. A família Moraes, pô, tá bem de grana. Cara, no ano passado, uma pessoa que é próxima ao Alexandre me confidenciou que o escritório da Viviane já tinha faturado, nesses últimos tempos, 1 bilhão de reais. Eu não acreditei na época. Hoje eu acredito. Um contrato são 129 milhões. A gente estava fazendo a reunião de pauta de manhã. Todo dia a gente faz reunião de pauta. Aí a Mica falou assim, a Mica é advogada. E o João Gabriel também são advogados. Os dois são advogados. As duas pessoas que me ajudam no roteiro do programa são advogados. Aí a Mica falou assim, nossa, como a advocacia dá dinheiro. Eu falei, Mica, não é a advocacia que dá dinheiro. O que dá dinheiro é tráfico de influência. Vocês que são advogados aí, se não fosse assim, a Mica e o João estavam trabalhando para mim, estavam trabalhando num escritório de advocacia. Vocês que são advogados aí no chat, advocacia de verdade, escrever peça, texto jurídico e o cacete, dá dinheiro? Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas.
A Viviane ganhou tudo isso sendo competente ou traficando influência? O que vocês acham? E a gente não sabe o tamanho desse buraco, porque eu escuto que a maior parte do dinheiro do Alexandre está em Dubai. É o que me dizem. Mas que ele também tinha muito dinheiro no Brasil, sabe em que banco? No Banco Master. E que a coisa ficou mais séria quando vieram as ameaças da Lei Magnitsky e a própria Lei Magnitsky. Porque apesar do Alexandre ter passado e muito trouxa ter acreditado que estava tudo bem, hoje se sabe, eu tenho essa informação, de que ele ameaçou os grandes bancos, que não deram guarida para ele. Eu relatei aqui, se tem no programa, um dia que o Banco Central teve reunião com todos os caras, e o Alexandre ameaçou os grandes banqueiros do Brasil, que não deram guarida para ele e disseram que iam cumprir as sanções americanas, sim. Dentre eles, o André Esteves. E o Alexandre... E a briga entre o André Esteves e o Alexandre Esteves, que é dono do BTG Pactual, um dos maiores banqueiros do Brasil, se não o maior, o Alexandre ameaçou o André Esteves dizendo que se ele cumprisse a Magnitsky, ele ia ser preso. O Esteves tomou, então, 2 medidas. A primeira foi sair dessa encruzilhada e ir fazer pressão ao governo americano, com o Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, que é o responsável pelas sanções, para pedir a retirada das sanções Magnitsky. A segunda medida teria sido... A primeira foi, deixa eu me livrar do problema para eu não ter que cair nessa situação. A segunda foi, esse cara tá forte demais e eu preciso destruí-lo. Porque brigar com o André Esteves não é simples, não é trivial. E foi aí que, segundo dizem, o contrato com a Viviane foi divulgado pela imprensa, pelas mãos do André Esteves. Eu não sei quem foi a fonte da Malu Gaspar. Nesse caso não fui eu, posso dizer que não fui eu porque eu não sabia desse contrato. Mas foi aí que a gente caiu nessa confusão que a gente tá. E por que eu tô falando isso? Magnitsky gerou esse problema para o Alexandre brigou com o André Esteves, que o expôs. Ao mesmo tempo, o que o Alexandre fez no momento em que se colocou numa posição vulnerável? Segundo consta, quem deu guarida para ele foi o cara que ele estava viajando de jatinho, o cara que ele estava indo para casa, o cara no qual ele estava na posse do Trump, o cara que contratou a mulher dele que tinha como prioridade, Daniel Vorcaro, o Banco Master. E é por isso que eu escuto que o Alexandre tem muito dinheiro no Banco Master. E a gente deveria saber disso, porque o Banco Master foi liquidado. E como foi liquidado, os correntistas do banco passam a ser seus credores. E como são credores e o banco está em processo de liquidação, tem que se apresentar. Só que ontem, o Banco Central decretou sigilo de 8 anos no caso da liquidação do Banco Master. Coincidência? Isso só traz mais verossimilhança a essa história. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama.
A escolha é sua.